Vale do Paraíba, 1867. O Brasil respirava os últimos fôlegos da escravidão, enquanto a lei do ventre livre começava a rachar as fundações de um império construído sobre corpos negros. Mas em algumas propriedades o tempo parecia congelado numa era de brutalidade absoluta. A Fazenda Santa Augusta era uma dessas ilhas onde o poder senhorial permanecia intocável, onde a palavra de um homem valia mais que a vida de 200 outros. Se você acredita que a verdadeira justiça vem daqueles que recusam o silêncio, inscreva-se no canal e compartilhe sua voz nos comentários. Os cafezais se estendiam até onde a vista alcançava. Fileiras intermináveis de arbustos que bebiam sol e suor humano em proporções iguais. A casa grande erguia-se no topo da colina como fortaleza branca, suas janelas sempre vigiando, suas paredes grossas guardando segredos que nenhuma confissão jamais revelaria. Embaixo, espalhadas como feridas abertas na terra vermelha, as senzalas exalavam o cheiro de corpos esgotados, de comida rançosa, de ferro, enferrujado e desespero acumulado. O ar ali tinha peso. Carregava o suor de gerações, o grito abafado de mães separadas de filhos, o silêncio forçado de homens quebrados. Coronel Ambrósio Ferreira comandava aquele universo com mão que nunca tremera. Sua palavra era lei em 3 municípios vizinhos. Fazendeiros o respeitavam, autoridades locais curvavam-se diante dele. Até o padre aceitava suas ofertas generosas sem questionar de onde vinham. Alto, ombros largos, barba grisalha, sempre aparada, olhos que pareciam calcular o valor de tudo e todos que cruzavam seu caminho. Jamais demonstrara fraqueza, jamais hesitara em ordenar castigos, jamais chorara por ninguém. Sua esposa, Leonor Ferreira, era o complemento perfeito dessa estrutura de poder. Filha de barão, criada em sobrados urbanos, onde se aprendia desde cedo que controlar a casa era controlar o mundo, ela governava os escravizados, domésticos com eficiência glacial. Não gritava, não precisava. Um olhar bastava para que todos soubessem exatamente o que ela esperava. Nas reuniões sociais, vestia sedas importadas e sorria friamente, enquanto outras sinhás se queixavam da indisciplina de seus cativos. Leonor nunca tinha problemas desse tipo. Seus métodos eram mais sutis, mais eficazes, mais cruéis. Foi num leilão em Vassouras que Beatriz chegou à vida do coronel. 23 anos, arrancada de uma fazenda menor, onde perdera mãe, irmão e qualquer ilusão de que o mundo guardava bondade. O leiloeiro anunciava suas qualidades como quem vende gado, forte, saudável, dentes bons, quadris largos para parir mais propriedade. Homens apalpavam seus braços, examinavam suas costas em busca de marcas de chicote que indicassem rebeldia. Beatriz permanecia imóvel, olhos fixos num ponto distante que só ela enxergava. O coronel não pretendia comprar ninguém naquele dia. Tinha escravizados suficientes, mas algo naquela mulher o deteve. Não era apenas a beleza. Embora ela tivesse inegavelmente pele escura que brilhava mesmo sob o sol impiedoso, traços delicados que contrastavam com a brutalidade do ambiente, porte que nenhuma corrente conseguia curvar completamente. Era outra coisa, algo nos olhos. Uma profundidade que o incomodava e fascinava simultaneamente. Ele fez o lance, pagou mais do que ela valia. Levou-a para Santa Augusta sem explicar a ninguém porquê. Beatriz foi designada para o trabalho nos cafezais. Acordava quando as estrelas ainda dominavam o céu. Seguia com as outras mulheres para as lavouras intermináveis, colhia grãos até as mãos sangrarem, carregava cestos que pesavam mais que seu próprio corpo. O sol derretia a pele, a fome roía por dentro. As costas ardiam sob o olhar vigilante dos capatazes, especialmente Severino. Severino era o tipo de homem que a escravidão criava em abundância. Cruel porque podia ser, violento porque a violência era a única linguagem que
Conhecia, desprovido de qualquer traço de humanidade que não servisse a seus interesses imediatos. Negro livre ganhara sua alforria anos antes e agora servia ao sistema que um dia o escravizara, provando diariamente que era digno da confiança. Senhorial, carregava um chicote de couro trançado que usava com frequência e prazer. Suas vítimas preferidas eram as mulheres jovens. Beatriz percebeu isso no primeiro dia. Ele a observava. Sempre encontrava motivos para se aproximar do grupo onde ela trabalhava. Sempre tinha comentários sobre sua postura. Sempre ameaçava castigos por lentidão, mesmo quando ela colhia mais que qualquer outra. Beatriz aprendeu rapidamente a não reagir. Aprendeu que reagir significava sofrer dobrado. Aprendeu que o silêncio era armadura, mas havia algo diferente nela que deixava todos desconcertados. Enquanto outras mulheres baixavam os olhos diante de Severino, diante do coronel, diante de qualquer homem com autoridade, Beatriz os encarava. Não com insolência ou desafio aberto, isso seria suicídio, mas com algo mais perturbador, uma compaixão tranquila, como se enxergasse através das máscaras de poder, direto nas feridas que todos carregavam. Como se soubesse que Severino odiava a si mesmo mais do que odiava qualquer escravo. Como se percebesse que o coronel nunca fora amado, apenas temido e obedecido. Ela via. Isso era insuportável para homens acostumados a serem invistos. Na senzala, Beatriz tornou-se presença silenciosa, mas constante. Cuidava das crianças, quando as mães estavam esgotadas demais para se mover. Dividia sua escassa ração com os mais fracos. Conhecia ervas, aprendizado que a mãe lhe passara antes de partir, e tratava feridas, acalmava febres, consolava os que sofriam castigos. Nunca falava muito, mas quando falava, as pessoas escutavam. Tia Josefa, a mais velha da senzala, foi a primeira a perceber que Beatriz era diferente. Josefa guardava memórias de uma África que a maioria já esquecera. Falava línguas ancestrais que soavam como canções, conhecia histórias de reis e rainhas que um dia comandaram impérios. Ela via em Beatriz a mesma força silenciosa, a mesma resistência que não precisava gritar para ser ouvida. Benedito também notou. Escravo de confiança que trabalhava na Casa Grande, alfabetizado pelo antigo senhor que morrera anos antes, ele transitava entre dois mundos e pertencia a nenhum. Ouvia conversas que não deveria ouvir, sabia coisas que poderiam matá-lo. E reconheceu em Beatriz alguém que, como ele, entendia que sobrevivência exigia mais que força física, exigia inteligência, paciência e a capacidade de guardar segredos. Os primeiros meses foram teste. O coronel ordenou que Beatriz trabalhasse desde antes do amanhecer até depois do anoitecer. Encontrava motivos para puni-la. Lentidão imaginária, atitude insolente que ninguém mais percebia, olhares que, segundo ele, demonstravam desrespeito. Beatriz recebia as punições em silêncio, nunca implorava, nunca chorava onde pudessem ver. Isso, perversamente, só aumentava a obsessão dele. Porque o coronel Ambrósio Ferreira, homem que comandava centenas de vidas, que decidia quem comia e quem passava fome, quem vivia e quem desaparecia, nas covas rasas atrás do cafezal, esse homem não conseguia quebrar uma mulher que não reagia ao sofrimento da maneira esperada. Ela não se curvava, não se tornava submissa, não pedia misericórdia, simplesmente existia com aquela dignidade inabalável que o deixava furioso e fascinado. Ele começou a mudar suas rotas diárias apenas para vê-la trabalhar. Ordenou a Severino que a poupasse dos castigos mais severos, ordem que o capataz obedeceu com relutância visível e ressentimento crescente. Passou a chamá-la para servir na Casa Grande, ignorando os protestos velados de Leonor, que percebeu, com instinto afiado de mulher acostumada a
Disputas silenciosas por poder, que algo estava mudando. Na Casa Grande, Beatriz via outro mundo. Móveis importados da Europa, prataria reluzente, cortinas de veludo que custavam mais do que a vida de 10 escravizados. Via também a solidão. Leonor circulava pelos cômodos como espectro elegante, sempre ocupada, sempre controlando, mas nunca verdadeiramente presente. O casal não conversava, não se tocava. Dividiam o mesmo espaço como dois generais em Guerra Fria, cada um comandando seu território, nunca invadindo o do outro. Beatriz servia café, limpava cômodos, permanecia invisível como todo escravo doméstico aprendia a ser. Mas seus olhos continuavam vendo. E o coronel sabia disso. Foi numa noite de tempestade que tudo mudou. Raios rasgavam o céu sobre Santa Augusta, trovões sacudiam as janelas, a chuva martelava o telhado com fúria ancestral. O coronel bebia sozinho na biblioteca, cercado por livros que nunca lia, olhando para o copo de cachaça como se ali encontrasse respostas que nenhuma conversa jamais lhe deram. Beatriz entrou silenciosamente para trazer mais café. Ele ergueu os olhos. E algo naquele momento, talvez a tempestade, talvez a bebida, talvez décadas de solidão acumulada, o quebrou completamente. Ele chorou. Coronel Ambrósio Ferreira, senhor de 200 almas, homem que jamais demonstrara fraqueza diante de ninguém, ajoelhou-se no chão da biblioteca e chorou como criança perdida. Palavras brotaram descontroladas, confissões de vazio. Décadas comandando, ordenando, punindo, mas nunca verdadeiramente conectado a nenhum ser humano. Casamento arranjado com mulher que o respeitava, mas não o amava. Filhos que temiam sua presença. Uma vida inteira construída sobre poder que não preenchia o abismo interior. Beatriz não disse nada, não o consolou com palavras vazias. Apenas colocou a mão sobre sua cabeça, num gesto maternal que desarmou completamente as defesas dele. Naquele momento, ele não era senhor. Era apenas homem quebrado, vulnerável, desesperadamente carente de algo que o dinheiro e o poder nunca comprariam. Pela primeira vez na história da Fazenda Santa Augusta, um senhor se curvava diante de uma escravizada. E Leonor, que observava da porta entreaberta, sentiu o mundo desabar. Os dias seguintes foram teatro cuidadosamente orquestrado. O coronel tentou voltar à normalidade, mas todos percebiam a mudança. Ele procurava Beatriz com o olhar, encontrava desculpas para chamá-la. Começou a tratá-la com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a crueldade que dispensava aos outros. Nas refeições familiares, Leonor observava em silêncio, rosto impenetrável, mas por dentro calculando cada movimento. Beatriz sabia que estava em perigo. Sabia que o amor de senhor por escravizada não tinha lugar no mundo real. Era fantasia noturna, confissão bêbada, momento de fraqueza que a luz do dia sempre exporia como ilusão impossível. Ela não se iludia, mas também não conseguia impedir o que estava acontecendo. Porque apesar de tudo, da violência, da escravidão, da impossibilidade absoluta daquela situação, havia algo genuíno naquele homem quebrado que chorava sozinho à noite. Havia humanidade enterrada sob décadas de brutalidade. E Beatriz, que fora ensinada a odiar, descobria-se incapaz de odiar completamente. Isso seria sua salvação ou sua condenação? Provavelmente ambos. Severino foi o primeiro a perceber a mudança e o primeiro a lucrar com ela. Homem que sobrevivera transformando dor alheia em moeda de troca, ele sabia reconhecer oportunidade quando ela surgia. A obsessão do coronel por Beatriz não era apenas escândalo pessoal. Era fratura no sistema de poder que sustentava toda a fazenda. E fraturas podiam ser exploradas. Ele começou sutilmente. Comentários casuais com outros capatazes sobre como o senhor andava estranho, como certa escravizada recebia tratamento especial, como as ordens vinham confusas e contraditórias.
Nada que parecesse traição direta, apenas observações que plantavam sementes de dúvida. Severino aprendera com os melhores. Poder se constrói sobre informação, e informação se constrói sobre fofoca bem direcionada. Leonor não precisava de fofoca. Ela via com clareza cristalina o que estava acontecendo. Filha de barão, educada para comandar, ela construíra sua identidade inteira sobre ser a senhora de Santa Augusta. Não apenas esposa do coronel, mas a mulher que controlava a Casa Grande, que supervisionava os escravos domésticos, que representava a família nas reuniões sociais. Sua posição não era apenas status, era razão de existir. E agora, uma escravizada ameaçava desmoronar tudo isso. Nas reuniões de chá com outras sinhás, Leonor começou a sentir os olhares. Piedade mal disfarçada, sussurros que cessavam quando ela entrava. Uma vez, claramente ouviu fragmento de conversa. Dizem que o coronel Ambrósio anda enfeitiçado por uma preta. Enfeitiçado. Como se o problema fosse magia, bruxaria, algo sobrenatural. Como se não fosse simplesmente um homem poderoso, tomando o que sempre tomara, mas desta vez com sentimentos que ninguém esperava. Leonor conhecia o jogo. Maridos tendo filhos com escravizadas era comum até esperado. Mas amor, obsessão visível, tratamento preferencial que todos notavam, isso era humilhação pública, isso destruía reputação. E reputação, para uma sinhá, era tudo. Sua primeira tentativa foi direta. Arsênico misturado ao mingau que Beatriz recebia nas refeições da senzala. Dose calculada para parecer doença natural. Febre, convulsões, fim. Simples, eficiente, sem testemunhas. Mas Beatriz não comeu o mingau. Tia Josefa, que conhecia todos os truques senhoriais, que sobrevivera décadas observando padrões, notou o cheiro levemente metálico, a cor sutilmente diferente. Alertou Beatriz com um olhar que dispensava palavras. Beatriz jogou a comida aos porcos quando ninguém observava. Os porcos amanheceram rígidos, espuma seca na boca, olhos vidrados. Ninguém comentou oficialmente, mas na senzala todos souberam. E Beatriz entendeu que a guerra começara. Leonor não era mulher de desistir. Se o veneno falhara, outras armas existiam. Ela convocou Severino para conversa privada na despensa da Casa Grande, lugar onde nenhum escravo ousaria interromper. Ofereceu-lhe algo que ele nunca tivera, promessa de terras próprias, dinheiro suficiente para comprar a alforria de parentes ainda escravizados, posição elevada que nenhum negro livre normalmente alcançaria. Tudo que ele precisava fazer era destruir Beatriz. Não fisicamente, isso seria óbvio demais, mas socialmente, criar provas de que ela praticava feitiçaria. Espalhar rumores de que enfeitiçara o senhor com magias africanas. Plantar evidências nas coisas dela, bonecas de pano, ervas suspeitas, qualquer coisa que pudesse ser interpretada como bruxaria. A igreja ainda tinha poder suficiente para transformar a acusação de feitiçaria em sentença irreversível. Severino aceitou. Claro que aceitou. Ambição sempre vencia lealdade. Beatriz percebeu a mudança antes que qualquer plano se concretizasse. Percebeu nos olhares de Severino, agora carregados de propósito maligno. Percebeu nas visitas dele à senzala em horários estranhos, sempre procurando algo. Percebeu no modo como outros capatazes começaram a comentar sobre feitiços e macumba sempre que ela passava. Foi quando ela decidiu que não seria vítima passiva. Não mais. Benedito tornou-se seu aliado crucial. Ele transitava entre a Casa Grande e a senzala. Ouvia conversas que não deveria ouvir. Tinha acesso a lugares proibidos. Mais importante, sabia ler e escrever. Habilidade rara que o antigo senhor lhe ensinara num momento de generosidade bêbada anos antes. Habilidade que agora seria arma.
Beatriz começou a observar não apenas Severino e Leonor, mas todos os padrões da fazenda, horários de ronda, momentos em que a vigilância relaxava, conversas que aconteciam quando pensavam que ninguém escutava. Ela memorizava nomes, datas, detalhes que outros ignorariam como irrelevantes. Descobriu que Severino não apenas chicoteava escravizados por ordem senhorial, ele os violava sistematicamente. Mulheres jovens, especialmente, sempre escolhendo as mais vulneráveis, sempre garantindo que ninguém testemunhasse. Beatriz conversou com as vítimas, conversas sussurradas à noite, mulheres que choravam baixo para não acordar as crianças, mulheres que carregavam vergonha por algo que nunca fora culpa delas. Descobriu que 3 anos antes, um escravo chamado Tomás tentara fugir. Fora capturado. E Leonor pessoalmente ordenara sua execução exemplar. Não um enforcamento rápido, mas tortura prolongada nos fundos do cafezal, onde seus gritos serviram de lição para todos os outros. O corpo fora esquartejado e enterrado em cova rasa, que ninguém deveria saber onde ficava. Mas Benedito sabia. Benedito sempre soube. Descobriu que o coronel desviava recursos da igreja local. Doações generosas que ele alegava fazer nunca chegavam completamente ao padre. Parte ficava em seus cofres, registrada em livros que ele mantinha trancados na biblioteca. O padre sabia e aceitava a situação porque recebia sua própria porcentagem. Descobriu segredos suficientes para destruir não apenas pessoas, mas todo o sistema que as sustentava, e começou a documentar tudo. Com a ajuda de Benedito, que escrevia enquanto ela narrava, criaram um registro detalhado, nomes, datas, locais, testemunhas que poderiam confirmar cada alegação. O documento crescia página por página, guardado em lugares que mudavam constantemente. Às vezes enterrado perto da senzala, às vezes escondido na própria Casa Grande em lugares que ninguém procuraria. Mas documentar não bastava. Beatriz sabia que precisava de momento certo, situação onde a verdade tivesse peso suficiente para causar dano real. Ela precisava que autoridades externas se envolvessem. Precisava que o escândalo fosse grande demais para ser abafado. Enquanto isso, o coronel afundava cada vez mais em sua obsessão impossível. Ele a procurava constantemente. Conversas que começavam como ordens senhoriais e terminavam em confissões dolorosas. Ele falava sobre a infância solitária, sobre o pai cruel que o espancava, sobre o casamento arranjado com mulher que nunca o amara, sobre décadas, construindo império que não lhe trazia felicidade alguma. Beatriz escutava, não porque amasse, como poderia amar quem a escravizava, mas porque enxergava a humanidade quebrada onde outros viam apenas monstro. E essa compaixão tornava tudo mais complexo, mais doloroso. O coronel começou a falar em alforriá-la, levá-la embora da fazenda, comprá-la de si mesmo, num absurdo jurídico que tecnicamente era possível. Começar vida nova em outra província onde ninguém os conhecesse. Ele falava disso bêbado, chorando, jurando que dessa vez seria diferente, que dessa vez teria coragem. Beatriz nunca acreditou. Sabia que homens como ele não mudavam. Sabia que pela manhã, quando a sobriedade voltasse, ele seria novamente o coronel e ela seria novamente propriedade. Sabia que aquele amor era a prisão dourada, ainda mais perigosa que a escravidão explícita, porque vinha disfarçada de salvação. Mas fingia esperança, porque precisava que ele continuasse confiando nela. Leonor, observando tudo, preparava sua jogada final. Severino já plantara evidências suficientes. Bonecas de pano encontradas nas coisas de Beatriz, ervas suspeitas identificadas por testemunhas, compradas, histórias de escravos supostamente enfeitiçados. Restava apenas criar situação pública onde a acusação tivesse peso máximo. A oportunidade surgiu quando o bispo visitaria a região.
Evento importante que reuniria fazendeiros, autoridades locais, padres de várias paróquias. Momento onde acusar alguém de bruxaria teria impacto devastador. Leonor planejou meticulosamente. Convocou o delegado da vila, apresentou as evidências, exigiu que Beatriz fosse presa e julgada. Fez tudo publicamente, na presença de testemunhas respeitáveis que não poderiam ser ignoradas. A acusação formal, tentativa de envenenar a família senhorial usando feitiçaria africana. O coronel estava presente, cercado por outros fazendeiros, autoridades, pessoas cuja opinião importava para a manutenção de seu poder. Todos esperavam que ele defendesse a ordem, que permitisse que a justiça, a versão senhorial de justiça, seguisse seu curso. Ele hesitou. Olhou para Beatriz sendo arrastada pelos guardas. Viu nos olhos dela não súplica, mas compreensão. Ela sabia que ele não a defenderia. Sempre soubera. E mesmo assim, naquele momento, havia algo como perdão naquele olhar. O coronel abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. As palavras não vieram. Seu poder, sua reputação, décadas de autoridade construída, tudo dependia de não parecer fraco diante dos iguais. Dependia de não colocar sentimentos acima da ordem estabelecida. Ele se calou e Beatriz foi levada. Nos fundos da senzala, longe da casa grande, longe de qualquer testemunha que importasse, Severino finalmente teve sua vingança. Ele a espancou com método, saboreando cada golpe, cada grito abafado. Outros capatazes participaram. Homens que se sentiam ameaçados pela atenção que ela recebera, homens que precisavam provar lealdade ao sistema, violando quem ousara perturbá-lo. Deixaram-na sangrando no chão, de terra batida numa noite fria de junho. Trancaram a porta. Foram embora rindo, aliviados, certos de que o problema estava resolvido. Na casa grande, o coronel bebia. Bebia até desmaiar, chorando de vergonha e covardia, sussurrando desculpas que ninguém ouviria. Na senzala, tia Josefa e Benedito encontraram Beatriz. Ela ainda respirava, mas mal. Carregaram-na para dentro, trataram os ferimentos como podiam, rezaram orações que misturavam santos católicos com divindades africanas. Beatriz acordou 2 vezes durante a noite. Na primeira pediu água, na segunda pediu Benedito, e quando ele se aproximou, ela sussurrou instruções. Onde estava escondido o documento? O que fazer com ele? Como garantir que chegasse às mãos certas? O altar da capela, dentro do missal que seria usado na visita do bispo, lugar onde seria encontrado, lido, impossível de ignorar. Benedito jurou que faria. Jurou chorando, segurando a mão dela que esfriava lentamente. Beatriz sorriu. Não era vitória, mas era resistência, era recusa do silêncio. Era certeza de que sua dor não seria esquecida, sua história não seria apagada. Ela fechou os olhos pela última vez quando o sol começava a nascer sobre os cafezais de Santa Augusta. Benedito cumpriu a promessa naquela mesma madrugada. Enquanto todos dormiam o sono dos exaustos e dos culpados, ele atravessou a fazenda como sombra. Conhecia cada caminho, cada tábua do assoalho que rangia, cada porta que precisava ser aberta com cuidado. Chegou à capela pequena que ficava entre a casa grande e as senzalas, território neutro onde senhores e escravizados supostamente se encontravam. Como iguais diante de Deus, o altar estava preparado para a visita do bispo. Velas novas, toalha de linho bordado, missal encadernado em couro repousando no centro, Benedito abriu o livro sagrado com mãos que tremiam. Entre as páginas que falavam de perdão e redenção, ele inseriu o documento que Beatriz ditara. Páginas e páginas de verdade crua. Nomes, datas, crimes que a sociedade preferia ignorar, porque reconhecê-los significaria questionar o próprio sistema que a sustentava. Fechou o missal. Arrumou tudo exatamente como estava. Saiu da capela e voltou para a senzala,
onde o corpo de Beatriz já esfriava sob pano branco que tia Josefa conseguira esconder para essa ocasião. Não haveria velório adequado. Não haveria luto público. Escravizados não mereciam rituais. Seu valor terminava quando paravam de trabalhar. Mas naquela noite, na senzala, dezenas de pessoas choraram em silêncio. Choraram por Beatriz, mas também por si mesmos. Por todas as vezes que precisaram engolir dor. Por todos os momentos em que testemunharam horror e nada puderam fazer. Choraram porque ela tentara resistir e fora destruída. E isso confirmava o que todos sabiam. Não havia escapatória, não havia justiça. Apenas sobrevivência diária até que a própria vida deixasse de importar. Tia Josefa liderou uma canção baixinha. Palavras em língua que poucos ainda entendiam completamente. Melodia que vinha de tempos anteriores aos navios negreiros, quando seus ancestrais eram reis e rainhas, não propriedade. A canção falava de rio que atravessa terras áridas, de semente que germina mesmo em solo queimado, de memória que sobrevive quando tudo mais é destruído. Enterraram Beatriz antes do amanhecer, em cova rasa perto das outras. Sem cruz, sem nome, sem nada que indicasse que ali repousava a mulher que fizera Senhor chorar e sistema inteiro tremer de medo. Mas todos que estavam presentes juraram silenciosamente nunca esquecer. A vida na fazenda continuou como se nada tivesse acontecido. O coronel não mencionou Beatriz, não perguntou por ela. Trancou-se na biblioteca com garrafas de cachaça e emergiu apenas para dar ordens básicas. Leonor voltou a comandar a Casa Grande com eficiência glacial, satisfeita por ter restaurado a ordem. Severino ostentava sua vitória com sorrisos largos e chicotadas extras, provando a todos que desafiar o sistema tinha preço alto. Por 3 semanas, Santa Augusta funcionou normalmente. Cafezais produziam, escravizados trabalhavam, capatazes vigiavam. A máquina da escravidão continuava moendo vidas, como sempre fizera, até a manhã em que o bispo chegou. Dom Fernando era homem sério, de princípios rígidos, que levava sua posição na igreja com severidade que desagradava muitos fazendeiros. Ele tolerava a escravidão porque a doutrina oficial da igreja assim mandava, mas não aprovava excessos. Visitava fazendas justamente para garantir que os escravizados recebessem tratamento cristão, o que na prática significava muito pouco, mas ao menos criava a aparência de supervisão moral. Sua visita a Santa Augusta seguiu o protocolo. Missa solene na capela, com todos os escravizados obrigados a comparecer e demonstrar devoção. O coronel e Leonor na primeira fileira, vestidos com suas melhores roupas. Autoridades locais, fazendeiros vizinhos, todos reunidos para impressionar o representante da igreja. Dom Fernando abriu o missal e encontrou o documento. Ele não demonstrou reação imediata. Leu as primeiras linhas em silêncio, franzindo levemente a testa. Continuou lendo. A missa esperou. O silêncio na capela tornou-se desconfortável. Pessoas começaram a se mexer nas cadeiras, a trocar olhares, a sussurrar perguntas. O bispo fechou o missal lentamente. Ergueu os olhos e varreu a congregação com um olhar que parecia penetrar a alma de cada pessoa presente. Quando falou, sua voz tinha peso de julgamento divino. Haveria investigação imediata. Todas as alegações contidas naquele documento seriam verificadas. Testemunhas seriam interrogadas longe da presença senhorial, sob proteção da igreja. Se os crimes descritos fossem confirmados, haveria consequências não apenas terrenas, mas eternas. Leonor empalideceu. Severino, que estava nos fundos da capela, tentou recuar silenciosamente, mas 2 guardas já bloqueavam a saída. O bispo viajava sempre com segurança própria, homens que respondiam apenas à autoridade eclesiástica. O coronel permaneceu imóvel, rosto sem expressão, mas suas mãos tremiam.
A investigação durou dias. Dom Fernando instalou-se na fazenda, transformou um dos quartos da Casa Grande em tribunal improvisado. Convocou escravizados um por um, garantindo-lhes que não sofreriam retaliação por falar verdade. Muitos ainda temiam. Décadas de terror não se dissolviam com promessas, mas alguns falaram. Tia Josefa falou, Benedito falou. Mulheres que Severino violara falaram, chorando, descrevendo horrores que guardavam há anos. Outras testemunhas emergiram. Um feitor que discordara de Leonor anos antes e fora despedido, mas que guardara registros próprios. Um comerciante da vila que vendera arsênico para a Casa Grande e estranhara a quantidade. O padre local, confrontado diretamente pelo bispo, confessou o esquema de desvio de fundos, tentando salvar a própria pele, jogando toda a culpa no... Coronel, as evidências se acumularam como avalanche. Cada depoimento confirmava outro, cada documento reforçava as acusações. O que Beatriz compilara não era fantasia ou vingança. Era verdade meticulosamente registrada. Verdade que o sistema preferia ignorar, mas que uma vez exposta sob luz apropriada, não podia mais ser negada. Severino tentou fugir na segunda noite. Foi capturado antes de sair dos limites da fazenda. Levado à vila, julgado pelo delegado que agora, sob pressão do bispo, não tinha escolha senão aplicar a lei. As vítimas testemunharam. Os crimes foram considerados provados. A sentença veio rápida, enforcamento público. Na manhã seguinte, na praça principal da vila, Severino pagou. Não foi execução rápida e misericordiosa. A corda estava mal ajustada, propositalmente, diziam alguns. Ele se debateu longos minutos, enquanto a multidão assistia em silêncio. Escravizados presenciaram sem expressão, proibidos de demonstrar satisfação, mas incapazes de esconder o alívio nos olhos. Quando finalmente cessaram os movimentos, ninguém aplaudiu, ninguém comemorou. Apenas se dispersaram silenciosamente, carregando a imagem daquela manhã para sempre. Leonor enfrentou destino diferente, mas igualmente devastador. Acusada formalmente de assassinato, o caso de Tomás, o escravo fugido que ela mandara executar com requintes de crueldade, ela foi levada sob custódia para a capital da província. O julgamento seria longo, envolvia política complicada, mas sua reputação já estava destruída. Nas reuniões sociais de que antes participava como rainha, seu nome virou sinônimo de vergonha. Familiares a renegaram. A sociedade que ela tanto valorizava a expulsou sem cerimônia. Ela seria eventualmente condenada, anos depois, à prisão perpétua em convento isolado. Não chegaria a cumprir a sentença completa. Faleceria de febre apenas 3 anos após o julgamento, sozinha, esquecida, sem ninguém para chorar sua partida. Quanto ao coronel Ambrósio Ferreira, sua punição foi de natureza diferente. Não houve prisão, não houve enforcamento. Apenas desmoronamento lento e inexorável de tudo que construíra. Os escravizados começaram a fugir. Sem Severino e com a estrutura de vigilância em colapso, dezenas simplesmente desapareceram durante a noite. Alguns foram para quilombos nas montanhas. Outros encontraram refúgio em fazendas vizinhas, cujos donos, satisfeitos com a queda de Ambrósio, os aceitaram sem questionar. Os que ficaram trabalhavam com menos medo, sabendo que os olhos da igreja agora vigiavam. A produção de café despencou. Sem capatazes para supervisionar, sem medo para motivar, os cafezais produziram cada vez menos. Credores começaram a executar dívidas. Fazendeiros que antes respeitavam Ambrósio, agora o evitavam como leproso. Seu poder, que sempre fora sustentado por reputação e medo, evaporou quando ambos desapareceram. Ele enlouqueceu gradualmente. Trancava-se na biblioteca dias seguidos, falando sozinho. Conversava com Beatriz ou com o fantasma dela que apenas ele enxergava.
Pedia perdão infinitamente, chorava, prometia que dessa vez seria diferente. Serviçais o encontravam ajoelhado diante da cama onde Beatriz dormira quando servia na casa grande, implorando misericórdia que nunca viria. Em 1871, a Fazenda Santa Augusta foi leiloada por fração do valor. Comprada por consórcio de investidores que a dividiram e revenderam em lotes menores. A Casa Grande foi abandonada, saqueada, começou a ruir. As senzalas foram incendiadas. Alguns diziam que por antigos escravizados, buscando apagar memórias. Outros que por ordem dos novos donos que queriam recomeçar do zero. O coronel Ambrósio perambulou pelas ruínas até 1873. Foi encontrado sem vida aos pés da cama de Beatriz, rosto finalmente em paz, como se tivesse conseguido o perdão que buscava. Ou como se simplesmente tivesse desistido de viver com peso da culpa. Ninguém chorou por ele. Ninguém organizou o velório adequado. Foi enterrado sem cerimônia, em cova que nem sequer recebeu cruz. Mas Beatriz não foi esquecida. Nas senzalas da região, entre os escravizados que ouviam histórias passadas de fazenda em fazenda, seu nome virou lenda. A mulher que fez Senhor chorar de amor. A mulher que, mesmo partindo, destruiu o sistema inteiro. A mulher cuja memória vingou-se quando a justiça terrena falhara. Tia Josefa viveu até 1881, tempo suficiente para ver a abolição chegar. Nos últimos anos, ela contava a história de Beatriz para qualquer um que quisesse ouvir. Contava sobre dignidade que nenhuma corrente quebrava. Sobre resistência que não precisava gritar para ser poderosa. Sobre mulher que escolheu documentar verdade em vez de buscar vingança imediata, sabendo que verdade sobrevive mais que vingança. Benedito também sobreviveu. Comprou própria alforria com dinheiro que economizou, trabalhando como escriba depois que Santa Augusta foi vendida. Tornou-se professor em escola para negros libertos. Ensinava crianças a ler e escrever, sempre enfatizando que conhecimento era a arma mais poderosa que qualquer chicote. Contava sobre Beatriz em suas aulas, sobre coragem que vinha do silêncio, sobre vitória que às vezes chegava tarde demais para salvar quem lutou, mas que salvava gerações futuras. As ruínas de Santa Augusta permaneceram abandonadas por décadas. Mato tomou conta dos cafezais. Árvores cresceram onde antes havia fileiras organizadas. A natureza reclamou o território que a escravidão havia manchado. Diziam, e dizem até hoje, que quem visita o lugar à noite ouve voz feminina cantando baixinho. Canção em língua ancestral, que poucos compreendem, mas que todos sentem no peito. Melodia que fala de rio atravessando terras áridas. De semente germinando em solo queimado. De memória que sobrevive quando tudo mais é destruído. Beatriz não sobreviveu para ver a abolição. Não viveu para testemunhar a queda de seus opressores. Não teve chance de desfrutar liberdade que tanto ansiava. Mas sua resistência ecoou. Seu documento destruiu estrutura de poder que parecia inabalável. Sua recusa do silêncio inspirou outros a falarem. Sua dignidade, que nenhuma brutalidade conseguiu quebrar completamente, tornou-se exemplo que atravessou gerações. Ela partiu como escravizada, mas permaneceu como lenda, como símbolo, como prova de que até nos lugares mais escuros, até nas situações mais desesperadoras, resistência é possível. Vitória é possível. Justiça, mesmo chegando tarde, é possível. O coronel Ambrósio queria ser lembrado como senhor poderoso. Leonor queria ser lembrada como senhora respeitada. Severino queria ser temido. Nenhum deles é lembrado por nada além da crueldade que praticaram. Mas Beatriz, mulher sem sobrenome, sem liberdade, sem direitos que a sociedade reconhecesse, Beatriz é lembrada. Seu nome é cantado. Sua história é contada. Sua coragem inspira.
porque no final o que sobrevive não é o poder, não é a riqueza, não é o medo que se impõe. O que sobrevive é a verdade, e a verdade, mesmo quando custa tudo, sempre vale a pena. A justiça não salvou Beatriz em vida, mas sua memória vingou-se pela eternidade. Esta foi a história de uma mulher que recusou o silêncio, que escolheu documentar verdade em vez de aceitar esquecimento, que partiu do mundo, deixando sementes que germinaram em solo que seus opressores pensavam ter tornado estéril para sempre. Você acredita que essa resistência valeu o sacrifício? Que documentar verdade, mesmo sabendo que não viveria para ver justiça, foi escolha certa? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência que recusaram ser apagadas pela história oficial.